abrir as nossas Bíblias em Jeremias, capítulo 31. Jeremias, capítulo 31, a partir do versículo 14. Amém? O texto diz: saciarei de gordura a alma dos sacerdotes, e o meu povo se fartará com a minha bondade, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável por causa deles, porque já não existem. Assim diz o Senhor: reprime a tua voz do choro e as lágrimas dos teus olhos, porque a recompensa para as tuas obras, diz o Senhor, pois os teus filhos voltarão da terra do inimigo. A esperança para o teu fruto, diz o Senhor, porque teus filhos voltarão para os seus territórios. Amém? Amém. Glória a Deus. O tema da mensagem desta manhã é famílias curadas e abençoadas. Queridos, observe que Raquel estava chorando porque os seus filhos tinham sido levados, chorando porque a palavra de Deus tinha se cumprido naquele lugar, as terríveis notícias de destruição de família, eu quero dizer que tem abalado a sociedade, muitas famílias destruídas, e cada dia acontecendo coisas para destruir outras famílias. Infelizmente, muitos já perderam, muitas famílias, muitos pais e mães já perderam a esperança e se acomodaram, com a dificuldade. Muitas famílias acomodadas com o divórcio, com o abandono dos filhos, o distanciamento familiar, o esfriamento do amor dentro dos lares. Então eu quero dizer que num tempo em que o povo de Israel estava o quê? Desanimado, por causa de quê? Por causa do cativeiro babilônico. Deus, Ele usa o profeta Jeremias. Ele usa Jeremias, meus irmãos, para falar àquela sociedade, para levar esperança aos que ficaram na Terra Santa, para os que não foram levados, esperança, queridos irmãos, pelo retorno dos que foram levados cativos. Observe que Raquel estava chorando porque os seus filhos tinham sido levados, mas Jeremias disse a ela: ainda há esperança. E assim como ainda havia esperança para Israel, eu quero dizer que ainda há esperança para as famílias de hoje que estão sendo massacradas pelo diabo. Queridos irmãos, eu quero dizer que a mensagem era que os filhos voltariam, os esposos voltariam. Existem esposos de irmãs de nossas igrejas, das igrejas evangélicas, existem filhos das irmãs de igreja evangélica que estão longe, abandonaram a fé, mas eu quero te dizer uma coisa: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa, os seus voltarão. Eu quero dizer que do mesmo modo hoje precisamos levar essa notícia a tantos que perderam as suas famílias, esperam por restauração. Ainda há esperança. Eu quero dizer que Deus não mudou. Deus continua o
irmãos, o propósito de Deus é abençoar as famílias, porque a família é a primeira constituição de Deus. Quer dizer, que cuidar e proteger das famílias, este é o propósito de Deus. Deus continua com a família como a sua célula máter. É a célula mais importante da igreja, é a família. Eu quero dizer uma coisa aqui: famílias destruídas são igrejas destruídas. E famílias restauradas é uma igreja restaurada. Então, vamos refletir sobre a mensagem de Jeremias no capítulo 31, que e aplicar para as nossas famílias. Então, famílias curadas, através do amor de Deus, ela precisa ser curada. O versículo de 1 a 3 de Jeremias, desse texto que nós lemos, diz: naquele tempo, diz o Senhor, servi o Deus de todas as tribos de Israel, e eles serão o meu povo, assim diz o Senhor, o povo que se livrou da espada, logrou graças no deserto. Eu irei e darei descanso a Israel. De longe se me deixou ver o Senhor, dizendo: com amor eterno eu te amei, por isso, com benignidade te atraí. Então eu quero dizer que a mensagem do profeta inicia com uma declaração de amor de Deus pelo povo, uma declaração. Deus aqui declara o amor dele pela família, mas eu quero te dizer, o amor de Deus declarado aqui não é só para as famílias de Israel. Deus declara amor por sua família também. Deus ama a sua família. Sua família está no coração de Deus. Então, meus queridos irmãos, ele diz: com amor eterno eu te amei, por isso, com benignidade te atraí. Então, fomos atraídos por Deus. A sua família foi atraída pelo Senhor, porque Ele ama a sua família. Ele te ama. Ele ama o seu marido, que está fora do Evangelho. Ele ama o seu filho que está fora do Evangelho. Ele ama o seu neto que esteja fora do Evangelho. Ele ama todos aqueles que você ama, porque a sua família é alvo de Deus. Deus, Ele quando escolhe, meus irmãos, eu acho que Deus não escolhe assim, individualmente. Quando Ele olha para mim, Ele olha para a minha família. Quando Ele olha para você, Ele olha para a sua família, porque Ele diz o quê? Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Então, se eu crer, eu e a minha casa, eu e a minha família. Então, somente com o amor de Deus, que é eterno, porque o amor do eterno é o amor verdadeiro. Eu quero dizer que o amor da família pode ser restaurado e Deus pode atrair de volta os que se forem. Então, só o amor do eterno, só o amor dele pode atrair de volta. Então, só o amor de Deus pode atrair aqueles da nossa família que estão longe do Evangelho. Então, ore para que o amor de Deus alcance. Eu quero dizer, querido irmão, quando o amor de Deus se finda, só quando nós morremos. Se a gente morrer sem Ele, aí não tem mais jeito. Mas quando o amor humano se finda, o amor de Deus, o que acontece? Ele se renova. Se o meu amor por alguém se findar e dizer: olha, não quero mais conta, ali não tem mais jeito. Quando eu faço isso, sabe o que acontece? O amor de Deus se renova pela pessoa que eu deixei de amar. Então, queridos, busque o amor de Deus para a sua família. Não cesse de orar, não cesse de buscar. Então, famílias curadas é o sonho de Deus. O sonho de Deus é ver todas as famílias da terra curadas. Ele fala o seguinte aqui: ainda te edificarei, né? E serás edificado, ó Virgem de Israel. Ainda será adornada com os teus seus adufes, e sairás com o coro dos que dançam. Ainda plantarás vinhas nas montanhas de Samaria, plantarão os plantadores e gozarão os frutos, porque haverá um dia em que guiarão os
os atalaias na região montanhosa de Efraim, levantai-vos e subamos a Sião, ao Senhor nosso Deus. Então eu quero dizer que o povo vivia como? Sem expectativa de fazer nada. Agora recebe o que? Uma mensagem de Deus. Eles precisavam o que? Poderiam plantar e sonhar em colher, porque voltaria ao monte de Sião, a casa de Deus. Então, eu quero te dizer nessa manhã, sonhe com o retorno daquele que você ama. Não deixe de sonhar. Então, toda a família, meus irmãos, ela é constituída de sonhos. Nós temos sonhos. Tudo é um sonho na nossa vida. A gente olha assim e diz assim: poxa, eu quero trocar essa porta da minha casa. É um sonho. É preciso sonhar. Poxa, eu gostaria que toda terça-feira à noite minha família se reunisse para adorar a Deus. É um sonho. A família vive de sonhos. Então, quando nós colocamos Deus no nosso sonho, automaticamente os sonhos se realizam. Eu quero dizer que o sonho, o Senhor convida o povo a cantar, promete que voltarão à terra prometida, que o seu choro cessarão, serão guiados pelo próprio Deus. Ele promete cessar o choro, e às vezes nós choramos pelos nossos, aqueles que estão longe, aqueles que estão distantes. Então, como um pastor que guia o seu rebanho, cada pai é um pastor dentro de sua casa, cada mãe é uma pastora, porque o objetivo deles é o quê? Guiar os seus filhos o quê? Para andar no caminho que agrade a Deus, para agradar a Deus, para viver o sonho de Deus. Então, o Senhor diz que trará júbilo ao seu povo, muita festa e muita fartura. Então, meus irmãos, comemore, porque Ele dará fartura para a sua casa, fartura de alegria, fartura de prazer, porque a sua família pertence ao Senhor, a sua família é do Senhor. Então, a família precisa ser curada para ser feliz, precisa de cura, porque às vezes a família está doente, e toda doença necessita de cura. Então, somente a alegria que vem de Deus através do fruto do Espírito pode trazer essa cura. Então, precisamos desse fruto. Então, meus queridos irmãos, sempre que tivermos oportunidades, festejemos com nossas famílias, para que sejam curados. Então, a sua família vai ser curada em nome de Jesus. Nós precisamos crer nisso. Assim como Deus prometeu a Israel, eu faço parte de Israel, nós somos o Israel de Deus. Então, para sermos curados, paremos de nos queixar e oremos, que às vezes a gente se queixa, né? O versículo 15 e 16 de Jeremias diz o seguinte: assim diz o Senhor, ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento, era Raquel chorando por seus filhos, e inconsolável por causa deles, porque já não existem. Assim diz o Senhor, reprima a tua voz de choro e as lágrimas dos teus olhos, porque há recompensa para as tuas obras, diz o Senhor, porque os teus filhos voltarão da terra. Então, queridos irmãos, Deus disse que ouviu o choro, Ele ouviu o lamento dela. Então Ele diz assim: reprima a tua voz de choro e as lágrimas dos teus olhos, porque chegou o tempo da vitória. Raquel, chegou o tempo da vitória. E Ele diz a cada um de nós aqui que temos chorado pelas pessoas que nós amamos, pelas pessoas de nossa família que está longe, pelas pessoas que temos chorado. Ele está te dizendo nessa manhã: reprima o teu choro, porque chegou a tua vitória. A tua vitória chegou. Então, aqueles que você quer ir com o Senhor, vai vir para o Senhor. Então, a reclamação não traz nenhum benefício à família. Deus gosta assim, quando nós oramos e nós entregamos a Ele, confiamos nele, não ficar reclamando: esse homem não tem jeito, viu? Esse menino não tem jeito. Deus se entristece quando a gente fala isso, porque quem nasce torto, eu disse isso a semana passada lá no interior, quem nasce torto e morre torto é pau.
Nós não somos pau, nós somos pessoas. Seu filho é uma pessoa, seu marido é uma pessoa. Então, engula o choro, como mãe dizia quando a gente era pequeno, que estava chorando, engole esse choro, engula o seu choro. E é isso que Deus disse a Raquel aqui: Raquel, engula o seu choro, porque sua vitória está chegando. A nossa vitória já chegou, meus irmãos. Nós já temos a nossa vitória. Então eu quero dizer que a reclamação não traz benefício. Precisamos aprender o quê? A orar mais, orar menos e confiar mais no Senhor, né? Então, se a gente confiar mais, é preciso ter fé. Ore, mas tenha mais fé do que a oração. A sua fé supere todas as coisas, e automaticamente você vai conseguir. Então, não fique lamentando, ocupando seus familiares por qualquer coisa, mas busque a Deus em oração, e teremos famílias curadas. Aí fica dizendo, esse homem aí, ó, a culpa é da cachaça, a culpa é dele que foi se meter com cachaça, a culpa é dele que foi se meter com drogas, a culpa é dele que foi se meter com jogo, a culpa é dele que foi se meter, a culpa é do diabo. Então repreenda o diabo, não repreenda seu filho, seu marido, a pessoa que você ama, não, porque é ele que está prendendo a pessoa, porque todo mundo quer ser liberto, e Jesus é a verdadeira liberdade. Então decrete a vitória dele, a felicidade dele, a liberdade dele, a libertação, porque ele está preso. Meus irmãos, quem está envolvido com cachaça está acorrentado, quem está envolvido com drogas está acorrentado, quem está envolvido com jogo está acorrentado, quem está envolvido com a prostituição está acorrentado, quem está envolvido com adultério está acorrentado, quem está envolvido com lascívia está acorrentado. Precisa ser liberto, e só Jesus pode libertar, e você precisa orar pela libertação dessas pessoas. Então eu quero dizer nesta manhã, não fique lamentando, fique o que? Oração, ore. Então ore e clame ao Senhor. Oremos mais e reclamemos menos. Às vezes a gente reclama mais do que ora. A vida muitas vezes tem muita reclamação. Famílias curadas buscam a convenção do familiar. Jeremias fala o seguinte aqui: bem ouvi que Efraim se queixava, dizendo: castigaste-me e fui castigado, como novilho ainda não domado. Converte-me e serei convertido, porque tu és o Senhor meu Deus. Na verdade, depois que me converti, arrependi-me, depois que fui instruído, bati no peito, fiquei envergonhado e confuso, porque levei o opróbrio da minha mocidade. Então o Senhor exorta o povo a se voltar para Ele. Observe que nada adiantaria retornarem para a terra de Israel, continuando com os seus velhos costumes. Por que é? O povo de Israel, eles saíram do Egito, Deus abriu o mar vermelho, eles passaram o mar vermelho. Quando chegaram do outro lado, eles tiveram saudade do Egito. Então, nada adianta, queridos irmãos, nós estarmos em Israel e continuar com o nosso velho comportamento, com os nossos velhos pecados, com as nossas velhas atitudes. É preciso buscar novidade de vida, viver em novidade de vida. Então, por isso, o povo clamava, ele dizia assim, o povo dizia assim: converte-me, serei convertido, pois tu és o Senhor meu Deus. Então, em oração, esta oração era fruto de quê? Do arrependimento sincero. Senhor, me converte, e eu serei o quê? Serei convertido. Porque quando é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, o homem muda de comportamento. Então, a maior bênção que a família precisa não são os livramentos, prosperidades, relacionamentos bons ou qualquer outra coisa. Será a salvação da família. É a maior busca que nós fazemos. Eu não busco prosperidade, não. Eu não tenho que me preocupar com o meu livramento, não. Quem me livra é o Senhor. O fato de muitas vezes eu me preocupar, eu não estou confiando em Deus.
Se de alguém diz assim, olha, não passe por ali não, eu vou evangelizar em lugar, não passe por ali não, porque está tendo tiroteio, eu tenho que dizer, olha, é o Senhor que vai se preocupar com isso aí, se eu precisar entrar. Os discípulos, foi assim com eles, quando diziam a você, olha, não vale não, porque ali você vai morrer, eles diziam, ali que eu vou, o Senhor me mandou. Paulo, quando foi preso e morreu, Paulo sabia que ia morrer, sabia que ia ser decapitado, mas ele tinha que ir. Eu disse outro dia aqui que a vida do Evangelho é um caminho de morte, é um caminho de morte, mas morte física, mas é um caminho de vida espiritual, né? Então a maior bênção é essa, a salvação da família, não é apenas aqui na terra, não, porque livramento, prosperidade, relacionamento bons, ou qualquer outras coisas só serve para aqui, mas a salvação da família é para a eternidade, é para lá que a família salva vai seguir, é para lá que os lavados e remidos pelo sangue de Jesus vai seguir, é para lá que vão aqueles que têm a marca da promessa, é para lá que irão aqueles que têm o Espírito Santo na vida. Então eu quero dizer que a salvação não é só com nossas famílias, meus queridos irmãos. Antes de qualquer coisa, a coisa mais importante, sua família precisa de salvação. Por isso, quando alguém diz assim, convida alguém para ir para a igreja, porque quando eu evangelizo, ele diz, você mora onde? Ah, eu moro em São Marcos, lá tem uma igreja batista lá perto. Eu vou para lá, vai lá o pastor lá, aí procura o pastor Ryan lá, que é um homem de Deus. Ah, mas eu fumo, e quem disse para você largar de fumar? Eu quero que a pessoa seja salva. A transformação não vem com o tempo, é depois, né? Então, meus queridos, o importante é a salvação, e o resto fica por conta de Deus. Então, famílias curadas fazem uma aliança com Deus. Nós temos uma aliança, que aí você tem uma aliança com o Senhor. Então, o povo havia quebrado sua aliança da lei com o Senhor, e por isso, Deus lhe chama profeticamente, né? Chama ele bem antes da vinda de Jesus ao mundo. Para que Jesus vem para quê? Para nós fazermos uma aliança. O povo de Deus no Egito, como eu ia dizendo, sentiu saudade do Egito, e nenhum deles entrou na terra prometida. Por quê? Porque o Egito continuava dentro deles. O Egito representa o que? O mundo. Então não adianta nós estarmos na igreja e o mundo continuar dentro de nós. Nós não vamos para o céu. A nossa pátria não é essa. A nossa nação não é essa. A nossa nação é uma nação celestial. Então eu quero dizer, queridos irmãos, que esta aliança será o seu coração com a ajuda do Espírito Santo sobre a graça de Deus. Será uma aliança de coração. Então precisamos ter essa aliança. O povo era para ter uma aliança com Deus, dizer, Senhor, não abro mão de Ti, está passando dificuldade. Moisés, eu creio, Moisés, que Deus vai prover as nossas necessidades. Moisés, não tem água, mas Deus vai prover água para nós. Não, o povo cobrava de Deus, porque quando eles cobravam de Moisés, eles estavam cobrando de Deus, porque quem tirou eles do Egito não foi Moisés, quem tirou foi o Senhor. E quando ele sente saudade do Egito, quando ele diz, me tirou do Egito para morrer aqui, dizendo que Deus não foi eficiente, e Deus tirou você do Egito. Nós saímos do Egito, nós estamos caminhando para Canaã, e não podemos questionar. Então, e temos uma aliança, entendeu? Antes de querermos que a nossa família sejam curadas, nós precisamos ser curados também. Às vezes eu estou orando pela salvação de alguém e eu estou precisando ser salvo. Estou orando pela cura de alguém, eu estou precisando ser curado.
Então, queridos irmãos, Deus transforma, e então Deus dá o que? A bênção no nosso lar para nós viver o que? É sobre a mesma aliança. Então Deus quer que primeiro eu viva essa aliança com Jesus, para depois eu poder levar minha família a viver essa aliança. Então, precisamos viver esta aliança. Deus, Ele tem uma aliança com a sua família. Deus tem uma aliança com todos da sua família. Não é só com você, né? Então, famílias curadas confiam nas promessas de Deus. Então, quando somos curados, uma família curada, ela confia nas promessas, ela não duvida. Então, ela não duvida. O povo de Israel no Egito, lá que saiu do Egito, que chegou no deserto, eles duvidaram, né? Então, queridos irmãos, não podemos duvidar das promessas de Deus. Eu creio que o meu Redentor vive e que a minha família vai ser salva. Mas é preciso ter palavras de fé. Então, assim como a profundidade dos céus e a imensidão da terra, também o amor de Deus por nossas famílias é infinito. Eu quero dizer que o amor de Deus pela sua família é grande, por você, pelo seu marido, você está pensando nele agora, pelo seu filho que você está pensando nele agora, o amor de Deus por ele é grande, é imenso, e o amor de Deus vai alcançar ele, vai alcançar, né? Então, querido irmão, o Senhor prometeu que as famílias de Jerusalém seriam totalmente curadas e o que? E reedificadas. Porque o propósito de Deus é a salvação. O propósito de Deus é a salvação da família. Então, irmão Milton ainda não conseguiu que Milton se convertesse. Eu sei que o seu sonho é ver ele se converter, né? Maristela está lá, está doente, mas se morrer vai para a glória. Milton está sã, se morrer não vai para o céu. Então não adianta estar sã, trabalhando bem e sem Jesus. Não vale a pena. Os discípulos todos morreram. Olha, os discípulos morreram jovens, viu? A maioria tinha 20 e poucos anos, mas eles estão no céu, e um dia nós vamos encontrar ele lá. Então, viver sem Cristo não vale a pena. Então, queridos irmãos, eu quero dizer, por mais problema que a sua família tenha, as promessas de Deus são muito maiores, em número, superiores e capazes de transformar tudo. Eu quero dizer que busque fé na palavra de Deus, e se alimente dessa palavra, e creia em uma coisa, que o objetivo de Deus para a sua família é você ter uma família curada, uma família salva, uma família restaurada. Porque eu quero dizer que não perca a esperança por sua família, não. Creia que Deus, Ele vai salvar os seus, que você não vai ver os seus, aquele que você ama, partir sem Cristo, não. Você não vai ver, em nome de Jesus, amém? Você não vai ver partir sem o Senhor. Então sua esperança será renovada através do amor de Deus, que renova o quê? Sonhos. O seu sonho é ver a sua família rendida aos pés do Senhor. E eu quero te dizer nesta manhã, né, que nós precisamos do quê? Tomar o quê? A nossa postura, tomar a nossa posição, parar de reclamar, orar mais, buscar a conversão dos nossos familiares, para que eles possam fazer uma aliança com Jesus, para que possamos ter famílias curadas, famílias transformadas pelo poder do nosso Deus. Amém? Amém. Vamos ficar de pé. Vamos orar nesta hora. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Pai, por esta manhã, Senhor, nossos familiares, Deus, são o nosso maior tesouro, Pai. Esposo, esposa, filhos, netos, tio, irmão, avó, parentes, Pai. E muitos aqui, Deus, todos nós temos pessoas de nossa família que ainda não te aceitaram, Senhor.
E o Senhor sabe, Deus, que o nosso maior sonho, o maior desejo do nosso coração é ver nossas famílias curadas, nossas famílias transformadas pelo Teu poder, Pai. Agora, nesta hora, em nome de Jesus, Deus, toma cada familiar nosso nas Tuas mãos. Vai, Deus, curando, vai salvando. Senhor Deus, que o Teu Espírito Santo, Deus, possa impactar essas pessoas, Deus, e essas pessoas sentirem, Deus, quando o Teu desejo de conhecer, Pai. Senhor Deus, que nós, quando chegarmos, Deus, diante dessas pessoas que amamos, que não Te conhecem, Deus, o Espírito que está em nós, Deus, possa mover o coração dele, Deus, e eles sentirem, Deus, o desejo de Te conhecer, de fazer uma aliança com o Senhor, uma aliança verdadeira, uma aliança eterna. Obrigado, Deus, por esta manhã. Obrigado por tudo que fizemos e que vamos continuar fazendo neste lugar. Oramos, Deus, agradecidos em nome de Jesus. Amém, queridos. Oração silenciosa, nós estamos despedidos.